25ª rodada sendo finalizada ontem. Vascão entrou em campo fora de casa e sapecou mais 3 pontinhos nesse Brasileirão. Fala, Breno Monsef. Vamos falar do invicto, né? Vitória de 1-0 sobre o Vitória, gol do João Vitor ontem por 1-0 no Barradão. Deixou o Vasco com uma série de 8 jogos de invencibilidade. Somando Copa do Brasil e Brasileiro, 5 vitórias contra o Vitória ontem, 2 sobre o Furacão, Fluminense e Atlético Goianiense. E 3 empates, o próprio Atlético Goianiense, Bragantino e Criciúma. E quem fala sobre o jogo de ontem é o Rafael Paiva, destacando que o Vasco não tomou gol. Isso foi muito bem trabalhado ao longo dos últimos dias. Acho que a gente tem amadurecido em todos os sentidos, né? Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tem evoluído. Pelo que a gente sofreu ali, pelos gols que a gente sofreu, alguns jogos que a gente não gostaria. Então, tudo isso vai fazendo você evoluir, né? Então, a evolução são em todos os aspectos, assim. Eu acho que esse também é um aspecto que a gente tinha que evoluir. Então tá aí o Rafael Paiva, que ontem mandou a campo um 4-2-4, né? Pelo menos no papel. Acabou que ele mudou no intervalo. O Vasco vencendo, chega à 8ª colocação, 34 pontos. Vem a data FIFA, só joga na quarta-feira da semana que vem, contra o Furacão na volta em Curitiba da Copa do Brasil das quartas de final. E no outro fim de semana já tem clássico com o Flamengo no Maracanã. E aí, rapidinho, 2 informações sobre negociações. O Vasco ontem acertou com o meia suíço, o Maxime Domingues, que estava no Gil Vicente de Portugal. A janela fecha hoje, então o Vasco correndo para fechar isso, 28 anos de idade. O Domingues Meias vem com 2 milhões de euros por 4 anos de contrato. Vem por 2 milhões de euros, né? 4 anos de contrato. E segue negociando também o Vasco com o zagueiro argentino, o Ian Glavinovic. O Vasco segue negociando com ele também. Portanto, o Vascão vencendo mais uma, 8 jogos invicto e distanciando-se da zona de rebaixamento. Pois é, essa distância ela já era bem nítida antes mesmo do jogo, né? E agora o Vasco, de fato, conseguiu. Cara, 34 pontos. Diria que é uma pontuação de segurança em relação à parte de baixo, o Gabriel. Agora sim, realmente para relaxar. A gente falou muito sobre isso aqui, né? Sobre a cautela, e muitos torcedores nos criticaram. Ai, calma, o Vasco tá evoluindo, vocês ainda estão falando em luta contra o rebaixamento. Eu acho que nesse momento eu particularmente me sinto tranquilo. Acho que até uma rodada atrás, antes dessa vitória contra a equipe do Vitória lá no Barradão, eu já via o Vasco numa situação muito tranquila, porque você faz a balança, 34 pontos, 46, a gente fala que 46 é a pontuação de segurança, mas 44, 43 tu já tá escapando. O primeiro da zona é o Corinthians? É o Corinthians... acho que tem 25. Eu vou dar uma olhada na pontuação certinha aqui, mas tem 25 assim, pontos. Independente disso, eu acho que já tá na hora realmente da gente olhar pro Vasco da Gama. Eu confesso que eu já virei objetivo. essa chave há bastante tempo. Eu acho que assim, já dá pra gente observar. Só pra gente não deixar informação pelo caminho aqui, o Corinthians é o primeiro time da zona de rebaixamento com 25, o Vasco tem 34. 9 e assim, pontos é muita coisa, cara. Nem é a questão da pontuação, é o equilíbrio que o Vasco atingiu, exatamente. que o Corinthians não tem, que o Vitória não tem, que o Cuiabá não tem, que o Atlético Goianiense não tem, superando até equipes que vinham com um campeonato um pouquinho mais correto, como Criciúma, a Juventude, o Vasco já passou dessas equipes, então assim, tô muito mais tranquilo em relação a isso. Aproveita que você tá com a tabela aberta aí, o Bahia tem quanto? O Bahia é o 7º colocado com 39. Nesse momento, a desvantagem do Vasco pro G6 é em relação ao São Paulo, que tem 41. Então ainda é uma desvantagem grande, 7 pontos. Só que o Vasco tem um jogo a menos na comparação com o São Paulo e com o Bahia. Eu não gosto de ficar falando do jogo a menos, porque fica parecendo que é uma garantia de vitória que a gente não tem. Mas, né, um jogo a menos que o Vasco pode utilizar bem. É uma boa possibilidade. O apelo que eu tô fazendo pro torcedor do Vasco, assim, é um apelo de não cobre desse elenco de maneira demasiada uma aproximação com o G6, tá? Porque eu acho que existe sim condição de chegar, ainda mais com relação a esse jogo a menos. Se o Vasco mete uma vitória, se aproxima bem. Só que se acontecer de o Vasco tropeçar e não colar tanto no G6, eu acho que também não dá pra gente cobrar desses caras, né? Um campeonato que talvez não seja a realidade. Deixa o Vasco convivendo com esse cenário sem maiores pressões. Esse meio de tabela... Não tô falando que o Vasco tem que se conformar com ele não, tá? Veja bem, olha a leitura aí do que vocês vão entender do que eu tô falando. Eu tô falando pro Vasco ficar naquele cenário sem maior pressão. O Vasco administrar um campeonato, conquistando seus resultados, trocando pontos. E aí, se o Vasco ganhar embalo, ganhar ainda mais confiança, reforços chegando, novos jogadores entrando na equipe, aí você pode sonhar com esse G6. E mesmo que ele não seja possível, eu já falei aqui várias vezes, eu imagino que o Vasco, ele vai conquistar pelo menos... Uma disputa ali por Libertadores, via G7, via G8. Eu acho que o campeonato desse ano é um campeonato que abre margem pra gente acreditar numa extensão
da zona de classificação da Libertadores da América. Então, assim, gente, não tô dizendo que é pra se conformar com 10ª colocação, com o meio de tabela, com 8ª, 9ª colocação. Não, só tô dizendo pra não jogar uma pressão demasiada, porque esse time vai responder bem nesse cenário mais leve. Se você jogar uma pressão muito grande, e daqui a pouco é natural que o Vasco venha tropeçar num jogo ou outro, pode ficar, assim, um cenário fora da realidade para esses jogadores lidarem com uma pressão que não tem a menor necessidade. Então, se o torcedor entender bem, realizar uma boa leitura do que é o campeonato, acho que o Vasco tem tudo para quem sabe se aproximar do G6, sim. Bom, sobre o jogo, gostou da atuação do Vasco, cara? Mais um primeiro tempo ruim, já virou rotina, mas ontem acho que ficou muito claro. O Rafael Paiva traçou uma estratégia que eu acho até que foi razoável, uma estratégia de primeiro tempo, com 4 atacantes para ele jogar respondendo ao Vitória. O Vitória estava desesperado, né? Precisava de um resultado a qualquer custo. Então era preciso dar um pouco mais de posse de bola ao Vitória e responder. Só que o Vasco não teve esse contra-ataque, mesmo jogando com Emerson Rodrigues, Ryan, DVD, Verrete, mesmo com 4 atacantes, o Vasco não teve essa possibilidade de saída pelos lados. E aí virou uma pressão absurda do Vitória, que só não se confirmou no resultado positivo para a equipe da casa, porque o Vitória teve um baixo aproveitamento nas finalizações e o Léo Jardim, mais uma vez, esteve numa atuação inspirada. E no segundo tempo, o Rafael Paiva corrigiu a rota. Paia na equipe, o Vasco ganhou posse de bola, dominou as ações, pressionou e conquistou uma vitória que eu entendo como uma vitória justa. Eu falo sempre sobre isso aqui. Pra mim, futebol não é de quem chuta mais a gol, de quem tem mais volume. Futebol é de quem executa melhor aquilo que o futebol pede. E o Vasco, no segundo tempo, foi o melhor e mereceu a vitória, sim. Mas o trabalho do Rafael Paiva, ontem, por exemplo, ele começou sem o Paiê, né? Acionou o Paiê no banco. Como é que você avalia o trabalho do Rafael Paiva? Eu acho que o trabalho do Rafael Paiva é um trabalho muito acima do que qualquer um de nós poderia imaginar. Ele conseguiu estabilizar a equipe, o Vasco hoje compete muito bem. O Vasco reage nos jogos, né? A gente tem criticado essa falta de bom futebol no primeiro tempo das partidas, mas o Vasco tem um mérito grande, que é um Vasco reagindo, é um Vasco se estabelecendo no segundo tempo e conquistando os resultados. Isso tem muito valor. O Rafael Paiva cometeu um erro na escalação desse jogo contra o Vitória. Repito, eu acho que um erro até justificado. Ele teve uma ideia legal, essa ideia não funcionou, essa invenção, entre aspas, não deu certo. O Vasco não se mostrou um time tão bem aplicado nessa estratégia. No segundo tempo ele corrige a rota. Eu acho assim, Azevedo, o treinador também que reconhece o erro dele, entende que não mandou bem na escalação e que não pensa 2 vezes. No intervalo vai lá e corrige a rota. No intervalo vai lá e estabelece a normalidade. Eu acho que isso também é humildade do Rafael Paiva. Na coletiva ele falou, pensou numa estratégia, a estratégia não deu certo. No segundo tempo, vai com o que tem de melhor, coloca o Paiê. Tem treinador que é teimoso. Tem treinador que briga com o que o jogo tá apresentando. O Rafael Paiva não me parece ser esse cara. Pra quem tá ainda buscando se estabelecer na profissão, vivendo o primeiro grande desafio entre os profissionais, me parece que o Rafael Paiva é um cara que tem a humildade de reconhecer quando ele não manda bem. E assim, nenhum treinador pode ser o melhor do futebol brasileiro, pode ser o Abel Ferreira, ou pode ser o Guardiola, ou qualquer outro. Nenhum treinador vai acertar sempre. Em alguns momentos você pensa numa ideia e essa ideia dentro de campo não funciona por N fatores que não necessariamente passam por uma incompetência sua. Pode ser por competência também do adversário que está do outro lado. Agora, reconhecer isso rapidamente, recalcular a rota para conquistar um resultado, esse é um mérito que o Rafael Paiva teve nesse jogo do Barradão. Isso deu pro Vasco uma moral gigante, né? E a gente estava acompanhando a coletiva do Rafael Paiva ontem depois do jogo, e que ele quer seguir trabalhando, no sistema defensivo. Porque o Vasco ontem não sofreu gol, venceu por 1-0, beleza. Só que contra o Atlético Paranaense teve que buscar a virada. Antes vinha tomando gols. Uns jogos não, tal, mas... A bola na trave do Mosquito ontem aos 50 minutos do segundo tempo. Vir na e o boca, que eu falei? Se fosse em outro tempo, essa bola tinha entrado. É verdade. Mas a maré é tão boa hoje pro Vasco, está tão boa pro Vasco, que a bola não entrou. Bateu na trave e saiu. E essa sequência de 8 jogos passa também pelo retorno do João Vitor, que volta naquele clássico com o Fluminense. Ou seja, ele volta ali no início dessa sequência de 8 jogos sem derrota, né? E o que os números não falam, né? Ele volta com um desarme preciso pra cima do Ganso e a jogada do segundo gol. E de lá passa pra cá, todo por ele. O cara tá numa ascendente, né? Então assim, mesmo agora, vindo até aí o Ivan Glavinovic, o Vasco nessa reta final da negociação do zagueiro argentino, né? Pra poder inscrever o cara ainda hoje e buscar nos próximos dias pra finalizar a contratação. Vindo mais um meia, né? O Vasco vai fechar essa janela do meio do ano com agora o elenco que tem, né? E agora vai pra essa reta final, pro terço final de Campeonato Brasileiro, pra se livrar de vez do rebaixamento e, junto com a Copa do Brasil, buscar uma vaga na Libertadores. Quem sabe também junto com o título, né, da Copa do Brasil. Então, o grande ponto que o Vasco tem que trabalhar, segundo até o próprio Rafael Paiva, é a defesa. Seguir trabalhando, seguir conversando e seguir ajustando. Tem mais um zagueiro chegando aí.
né? Vamos ver se o Léo também tem mais tempo agora de voltar e se recuperar. Ele vai ter que jogar na Copa do Brasil, Vai. né? Pois é. João Vitor tá fora, né? Pois é. E aí vai ter que se precaver no sistema defensivo. O grande ponto que a gente já vinha debatendo. E ontem o Rafael Paiva, óbvio, elogiou pela atuação de ontem e também projeta daqui pra frente como grande ponto pra ser corrigido a zaga do Vasco. Grande jogo do João Vitor, mais um, né? Pois é. E defensivamente ele tem sido muito seguro, mas ofensivamente ele tá contribuindo. Tem esse gol, eu não sei se dá pra contar, eu acho que dá pra contar como assistência, o gol do Hugo Moura, né? Oficialmente vai pra estatística. Ele vai pro ataque mais uma vez, ele que já jogou de lateral várias vezes, porque ele consegue, ele tem fôlego e acerta passes e cruzamentos bons, ele sabe cruzar. Tem um meme de um passe horroroso dele, né? Há 3 jogos atrás, que é constrangedor. Acontece. Mas é exceção à regra. Normalmente ele acerta. Ele é um cara muito inteligente. Melhor contratação do Vasco na temporada, eu acho que tá muito claro, né? Não à toa foi disputado até pelo Botafogo, que tem um excelente departamento de scout. O Botafogo chegou a cogitar a contratação, mas o João Vitor foi muito caro, né? Jogador bom custa caro. O Vasco gastou muito dinheiro com a contratação do João Vitor e ele, por conta de algumas lesões, não conseguiu jogar com frequência. Hoje ele é titular absoluto nesse time. Na minha opinião, foi expulso injustamente no jogo contra o Atlético Paranaense da Copa do Brasil. Certeza. E aí, lamentavelmente, o Vasco vai ter esse desfalque importante no jogo da volta contra o Atlético Paranaense. Mas eu tô com Paiva, você tem que melhorar o sistema defensivo. O próprio Hugo Moura reclamou disso na entrevista, né? O Vasco estava sofrendo muitos gols no começo do jogo. E vamos falar a realidade, o Rodrigo Machado tá aqui de prova. Só não sofreu ontem porque o Vitória é fraco muito ruim. demais. Essa formação que ele mandou a campo, pelo menos no papel, né? Um 4-2-4. Muito mal escalado o Vasco. Gostou? Não, o Vasco sofreu muito, é porque o Vitória teve muitas dificuldades com o Alejandro, o Carlos Eduardo, jogadores de ataque do Vitória são muito limitados e tiveram muita dificuldade pra finalizar. Mesmo assim, o Léo Jardim trabalhou pra caramba. O time do Vitória, meu Deus do céu. O Léo Jardim fez 3 defesaças, né? Talvez se fosse um adversário mais forte, o Vasco tivesse sofrido o gol, tem sofrido em todas as partidas. Bragantino, Atlético Paranaense 2 vezes. O Oswaldo foi um dos melhores em campo, né? Primeiro tempo, principalmente. E foi sacado, foi substituído. Mas o Vasco tá pontuando, cara. Em outros tempos, o Vasco não pontuava quando jogava mal. Dessa vez o Vasco vem de jogos ruins e tá pontuando. Eu acho que acreditar é possível. Se o Vasco chegar à final da Copa do Brasil, faltarão um jogo da volta das quartas de final, 2 semifinais e 2 finais. 5 jogos. O Vasco tá 5 jogos do título. Então acho que sonhar é possível. Agora, tem que melhorar, isso é óbvio. Principalmente passando para a próxima fase, o Vasco certamente vai enfrentar um time melhor, será São Paulo ou Atlético Mineiro. Quanto a Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mantém minha posição, 45 pontos primeiro. Quando chegar aos 45 pontos, você vê qual é a rodada. Estamos aqui na 31ª. Pô, você tem 7 jogos para somar aí mais 10 pontos e buscar essa vaga na Libertadores. Eu acho que esse é o caminho.